Muito bem, amados, estamos chegando ao nosso 46º encontro e no 19º capítulo do livro de Apocalipse. Esse aqui é um momento crucial, não só na história da igreja, mas de toda a humanidade. Vamos pensar um pouquinho em tudo que nós já vimos até agora no livro de Apocalipse. Do primeiro ao 11º capítulo, nós encontramos ali o relato da igreja perseguida. Sim, a igreja sofrendo perseguições terríveis e o juízo de Deus contra os perseguidores da igreja. Já no 12º capítulo, do 12º até o 16º capítulo, nós encontramos a figura do dragão, do anticristo, do falso profeta, da grande meretriz, todos eles macumunados, todos eles contra a igreja de Deus, todos eles contra os ensinos de Jesus. Do 17º até o 18º capítulo, nós vemos a derrocada da falsa religião, a ruína de todo o sistema político e econômico arquitetado por Satanás. Tudo o que Satanás fez para atrapalhar a propagação do reino dos céus, aqui é jogado por terra. E nós chegamos então no 19º capítulo, onde nós vemos o júbilo no céu, a alegria no céu, a vitória final, o triunfo do Senhor Deus e do seu Cristo. E a gente encontra o seguinte relato no capítulo 19, a partir do verso 1. Depois dessas coisas, que coisas? Essas que eu acabei de citar para você. Ouvi no céu uma grande voz, João está escrevendo, de numerosa multidão, não é de 144 mil, é de numerosa multidão dizendo: Aleluia! Salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os teus juízos, pois julgou a grande meretriz, as falsas religiões, o joio que Satanás semeou, onde havia sido semeado o trigo. Foi julgado, foi condenado. E ele coloca mais: isso, a grande meretriz, corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela, da grande meretriz, vingou o sangue dos seus servos, aqueles que foram mortos por não se abaixarem diante da grande meretriz, mas defenderam o evangelho de Cristo. Verso 3. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Então o castigo é eterno, o castigo é pelos séculos dos séculos, para a grande meretriz e para todos que seguiram a grande meretriz. Ele coloca assim no capítulo, verso 4. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes, aquele mesmo que ele viu lá no começo do livro de Apocalipse, agora prostram-se e adoram a Deus, que se acha assentado no trono. Meu filho, a partir de agora só há um trono, só há um, o trono do Senhor Deus Todo-Poderoso. E eles se prostram dizendo: Amém, Aleluia. Verso 5, saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, como forte trovão, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Aqui está estabelecido o reino de Deus. Lembra quando Jesus ensinava a gente orar? Venha a nós o vosso reino. Aqui está estabelecido o reino do Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Verso 7. Alegremo-nos e exultemos e demos a ele a glória, e damos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou, pois lhe foi dado de vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Atos de justiça dos santos, ou seja, a santificação que nós buscamos. Mas aqui nesse momento João faz uma analogia com as bodas, com o casamento.
E faz aqui então a comparação. A gente está entendendo aqui que o anjo falou para ele, ele está escrevendo para a gente, que aqui é uma analogia ao casamento, às bodas. E bem-aventurado aqueles que aceitam o convite para esse casamento. Nesse caso aqui, ainda nessa analogia, a noiva é a igreja de Cristo, é a igreja fiel a Cristo, não é qualquer igreja. É a igreja que é fiel a Cristo, aquela que estudou, defendeu e morreu até pela proclamação do verdadeiro evangelho, não de qualquer coisa. Essa aqui é a noiva do Cordeiro. Os convidados são aqueles que fazem parte dessa igreja. São aqueles que realmente são fiéis à palavra de Deus. O noivo aqui é retratado como o Cordeiro. O Cordeiro é por causa do seu sacrifício vicário, substitutivo e único. Ele aqui é tratado como Cordeiro. Jesus, ele deu a vida pela sua igreja. Mas estamos tratando aqui de um casamento, e um casamento conforme os costumes hebraicos, os costumes dos judeus. E não é só isso, dos costumes dos judeus dos dias de João. Como era celebrado o casamento entre judeus nos dias de João, porque essa é a analogia que João está fazendo aqui, que o anjo está falando para ele. Esse casamento, nessa época de João, nessa época aqui, ele se fazia em 4 etapas. Na primeira etapa, o noivado. O que seria um noivado? Seria o compromisso formal, assumido entre um homem ou mulher, com base no amor. Estou tratando do casamento do tempo de João. É um casamento formal entre um homem e uma mulher, com base no amor. A segunda etapa seriam as testemunhas. Haveria necessidade de pelo menos 2 testemunhas. E essas testemunhas vão presenciar o pedido de casamento e vão orar, vão buscar a bênção de Deus sobre o casal. E desde então, desde esse momento aqui, esse casal já se considerava oficialmente casados, apesar de não poderem ter vida a 2, mas já eram considerados praticamente casados, era um compromisso formal e sério. Depois desse compromisso, a terceira etapa seria um intervalo. Então, depois desse momento, há um intervalo, que é um período compreendido, logicamente, entre o noivado e o casamento propriamente dito, onde nesse intervalo o noivo pagava um dote ao pai da noiva e, ao mesmo tempo, ele preparava a casa onde eles iriam habitar, onde o novo casal iria viver. E a noiva também, por sua vez, a noiva se preparava, se ataviava, vamos botar assim, se enfeitava para receber o futuro marido. Então era um tempo onde um noivo tinha uma série de compromissos que tinha que responder, que seria o pagamento do dote e a preparação da casa, e a noiva se preparar para esse novo marido, para esse marido e viver com ele. Uma outra etapa seria a procissão. A procissão, esse é o nome que estou dando aqui, a procissão. Que é no final desse intervalo, passado esse intervalo, o noivo saía de sua casa e se dirigia em cortejo até a casa da noiva. Então o noivo se vestia com a sua melhor veste, com o seu melhor traje, os seus companheiros, os amigos mais chegados vão estar também bem vestidos, acompanhando o noivo, e eles seguiam cantando, levando tochas, porque toda a comunidade precisava ver aquilo ali. Todos precisavam ver que estava acontecendo um casamento, e o casamento agora do homem, desse noivo com a sua mulher, com a sua noiva, que todos tinham que ver, conhecer esse fato. E ao chegar à casa da noiva, ele a recebia, e ambos voltavam agora também em cortejo para a casa do noivo. Então ele chegava na casa do pai da noiva, recebia a noiva e voltava em cortejo para agora que seria o seu novo lar. E aí sim acontecia bodas, aí sim que acontecia a festa. E essa festa, nos dias de João, demorava assim 1 semana até mais. Então demorava um bom tempo, não era alguma coisa de 1 ou 2 horas, era semanas de festa em comemoração, em celebração, aquele novo casal. Muito bem, vamos tentar entender o significado disso aqui agora, à luz do livro de Apocalipse. O que seria um noivado? Noivado é um compromisso formal baseado no amor. Esse é um noivado, compromisso formal. E Cristo amou a sua igreja.
Esse João que está escrevendo Apocalipse, ele já tinha escrito lá no Evangelho, capítulo 15, verso 12. Jesus falando, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. Então, o próprio João que escreve o Apocalipse já mostra o tamanho do amor que Jesus tem pela sua igreja. As testemunhas. Esse mesmo João, que está escrevendo Apocalipse, ele escreve no capítulo 5, verso 39 do Evangelho. Examinai as Escrituras, é Jesus falando, examinai as Escrituras, pois elas mesmo testificam de mim. Então nós já temos testemunhas que são as Escrituras que testificam desse casamento, desse noivo. E o intervalo? O intervalo é o período compreendido entre o noivado e o casamento, propriamente dito, onde o noivo tem que pagar o dote ao pai da noiva. Em 1 Coríntios 6, 20, João escreve, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorifica a Deus no vosso corpo. Aí o apóstolo Paulo, na unção do Espírito Santo, avisa para a gente, nós fomos comprados por preço. Agora, nós devemos glorificar a Deus com o nosso corpo. Nós estamos vivendo nesse período do intervalo entre o noivado e o casamento. Então agora, pois, glorifica a Deus no vosso corpo. Mas também esse intervalo é um momento onde o noivo tem que preparar a casa para receber a sua noiva. E esse João, que está escrevendo Apocalipse, que escreveu lá no Evangelho, capítulo 14, verso 2, o seguinte, Jesus falando, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. O noivo está preparando a casa. Logo ele virá. Logo ele virá. E a igreja tem que fazer sua parte. A igreja tem que se preparar para esse encontro. Tem que deixar de fora tudo aquilo que desagrada o noivo. Ah, mas agora eu vou viver com meu noivo, então eu vou deixar de fora tudo aquilo que desagrada a ele. Eu vou conhecer meu noivo e vou deixar de fazer tudo aquilo que desagrada a ele e, em troca disso, fazer tudo aquilo que agrada a ele. Essa é a verdade. É para isso esse intervalo. E a procissão? E a procissão? No final do intervalo, o noivo vai sair da sua casa com um cortejo acompanhado dos seus amigos e vai até a casa do pai da noiva para buscar a noiva. Não é assim que a gente vimos? E nós lemos até aqui. Então vamos pensar nisso aqui. Olha só, é um momento que todos precisam ver. Tem que ser, todos têm que conhecer o que está se passando, tem que estar conhecendo. Em Apocalipse 9, um pouquinho mais para frente, nós estamos no 19, nós estamos no capítulo 19, no comecinho ainda, mas mais para frente, nesse mesmo capítulo, a partir do verso 11, João vai escrever o seguinte, viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e peleja com justiça, os seus olhos são como chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, que um nome escrito que ninguém conhece, não ele mesmo. Ele está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. 14. Seguiram-no os exércitos que há no céu, montado em seus cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Aqui está o cortejo que nós aguardamos, o momento que o noivo vem para buscar a sua igreja, vem buscar a sua noiva. Esse é o momento que nós aguardamos, que pode acontecer a qualquer momento, porque os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Isso é que vai acontecer e todos verão, todos os olhos verão, todas as línguas confessarão, todos os joelhos se dobrarão nesse momento aqui. E acontece então as bodas. Agora acontece o casamento. E a festa que no tempo de João demorava uma semana ou talvez um pouco mais, a partir de agora ela vai durar por toda uma eternidade. Toda uma eternidade na presença de Deus, na presença de Jesus e do seu Santo Espírito. Você é convidado para essa festa. Você é convidado para esse casamento. Agora cabe a você aceitar o convite ou ficar de fora. De fora haverá choro e ranger de dente. Mas aqui nós temos uma festa. Nós temos uma gloriosa festa. Aí João continua escrevendo, verso 9. Então me fala um anjo, escreve. O anjo fala para João, escreve.
Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Aí aqui está o segredo: bem-aventurado, mais do que feliz. São aqueles que ouvem esse convite, aceitam esse convite para que nesse momento possam sentar-se à mesa e celebrar bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. O anjo fala: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Não são qualquer coisa, não, meu irmão. São as verdadeiras palavras de Deus. Aí no verso 10, João não resiste. Ele se prostra ao anjo. Então ele se prostrou ante aos pés do anjo que estava com ele para adorá-lo. Ele, porém, me disse: ei, vê, não faças isto. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Essa é a verdade. É isso que vem por aí. É para essa festa, para esse momento que você está sendo convidado. Aceite o convite. Se volte cada vez mais para Jesus. Ouça o que ele está dizendo. Leia na palavra do Senhor o que vem pela frente. E se prepare, porque esse momento vai chegar. E você vai ter a alegria de sentar-se à mesa com ele e celebrar com ele essas bodas. Vou parar por aqui. Fiquemos todos com o Senhor, aguardando um próximo momento que nos permita continuar com o seu estudo. Até breve.